O Orador apresenta de Robert E. Howard, A Torre do Elefante. Capítulo 3. Yara estava em sua mente, e ele se sentiu desconfortável quando abriu a porta dourada. Antes, viu apenas um lanço de degraus prateados que levavam para baixo, vagamente iluminados por um brilho cuja fonte ele não podia discernir. Em silêncio, desceu por eles, segurando a espada. Sem ouvir ruídos, acabou chegando a uma porta de marfim cravejada de heliotrópios. Aguçou os ouvidos, mas nenhum som proveio de dentro. Apenas alguns fiapos de fumaça passavam preguiçosamente por baixo da porta, com um odor curioso e exótico, nada familiar ao cimério. Sob os seus pés, a escada de prata se torcia para baixo, até desaparecer na penumbra. E sobre esse poço negro não se ouvia qualquer som. Ele teve uma sensação estranha de não estar sozinho na torre, ocupada apenas por espectros e fantasmas. Com cautela, empurrou a porta de marfim, que cedeu em silêncio, no limiar cintilante. Conan parou e olhou, como um lobo examinando arredores estranhos, pronto a lutar ou a fugir a qualquer instante. Viu uma câmara larga com um teto dourado em forma de domo. As paredes eram de jade verde, o piso de marfim, parcialmente coberto por tapetes grossos. Fumaça e um odor exótico de incenso provinham de um braseiro sustentado por um tripé de ouro. E atrás dele estava sentado um ídolo sobre um tipo de assento de mármore. Conan o mirou, fascinado. A imagem tinha um corpo de homem nu, de cor verde, mas a cabeça era como um pesadelo ou loucura, grande demais para o corpo humano. Não tinha nenhum atributo de homem. Conan viu as grandes orelhas abertas em leque, a tromba recurva, de cujos lados se projetavam duas presas brancas com bolas douradas nas pontas. Os olhos estavam fechados, como se adormecidos. Este era então o motivo do nome, a Torre do Elefante, pois a cabeça da coisa se parecia muito com as dos animais descritos pelo andarilho Shemita. Este era o deus de Yara, mas onde estaria a gema, se não escondida no ídolo, já que era chamada de coração do elefante? Quando Conan avançou o olhar fixo no ídolo imóvel, os olhos da coisa se abriram de repente. O cimério gelou por dentro. Não era uma imagem, era uma coisa viva, e ele estava preso em sua câmara. O que não tinha explodido imediatamente no frenesi assassino é o fato de que apenas mostra a dimensão do seu horror. Um homem civilizado naquela situação teria buscado com certeza o refúgio na conclusão de estar louco, mas o cimério não duvidou dos seus sentidos. Viu que estava frente a frente com um demônio do mundo primevo. E essa constatação o privava de suas faculdades, deixando apenas com a visão. O horror ergueu a tromba e buscou a sua falta, os olhos de topázio mirando sem ver nada. E Conan compreendeu que o monstro era cego. Com essa ideia, veio um relaxamento em seus nervos regelados. Ele começou a caminhar silenciosamente de volta para a porta, mas a criatura ouviu. A tromba sensível se estirou em direção a ele, e o horror de Conan regelou de novo. Quando a entidade falou numa voz estranha, balbuciante, que não mudava a altura do timbre, o cimério compreendeu que aquelas mandíbulas não tinham sido feitas para a fala humana. Quem está aqui? Você veio para me torturar de novo, Yara. Não vai acabar nunca. Oh, Yag-Kosha, a agonia nunca terá fim. Lágrimas brotaram dos olhos cegos.
E o olhar de Conan percorreu os membros estendidos sobre o assento de mármore. E viu que o monstro não se levantaria para atacá-lo. Viu as marcas da tortura e as queimaduras da chama. E apesar da sua própria dureza interior, se sentiu perturbado diante das deformidades que sua razão lhe dizia terem sido uma vez os membros tão perfeitos quanto os seus próprios. E num instante, todo o medo e a repulsa se esvaíram dele, dando lugar a uma grande piedade. O que fosse esse monstro, Conan não podia saber, mas as evidências do seu sofrimento eram tão horríveis e comoventes que uma tristeza estranha e repugnante se abateu sobre o cimério. Sem que ele soubesse por quê, apenas sentiu que estava olhando para uma tragédia cósmica e se envergonhou, como se a culpa de toda uma raça pesasse sobre ele. Não sou Yara, disse. Sou apenas um ladrão. Não farei mal a você. Aproxime-se para que eu possa tocá-lo. A criatura balbuciou. E Conan se aproximou sem medo, a espada esquecida em suas mãos. A tromba sensível avançou e apalpou o seu rosto e os seus ombros, como um homem cego o faria. E o seu toque era leve como a mão de uma menina. Você não pertence à raça demoníaca de Yara, suspirou a criatura. A ferocidade positiva e ágil dos desertos marca você. Eu conheço o seu povo desde há muito, o qual eu conheci por outro nome já faz eras, quando o outro mundo ergueu seus pináculos cobertos de joias em direção às estrelas. Há sangue nos seus dedos. Uma aranha na câmara superior e um leão no jardim, Conan murmurou. Matou um homem também esta noite, comentou o outro. E a morte na torre acima. Eu sinto, eu sei. Sim, murmurou Conan. O príncipe dos ladrões está lá, morto pela picada do demônio. Exato, e mais. A voz estranha e inumana pronunciou numa espécie de canto baixo. Um assassinato na taverna e um assassinato no caminho. Eu sei, eu sinto. E o terceiro fará a mágica com a qual nem Yara sonha. Oh, mágica de libertação, deuses verdes de Yag. De novo as lágrimas rolaram, enquanto o corpo torturado se balançava para frente e para trás, tomado pela emoção. Conan olhava estupefato. Então as convulsões cessaram. Os olhos suaves destituídos da visão voltaram-se para o cimério. A tromba acenou chamando. Oh, humano, ouça, disse o estranho ser. Sou horrendo e monstruoso para você. Não sou? Não responda. Eu sei, mas você também pareceria estranho para mim se eu pudesse vê-lo. Há muitos mundos além desta terra e a vida assume muitas formas. Não sou nem Deus, nem demônio, mas de carne e sangue tal como você. Embora a substância difira em parte e a forma se constitua de maneira diferente. Sou muito velho, homem das regiões desérticas. Há muitas e muitas eras eu vim a este planeta com os outros do meu mundo, provenientes do planeta verde de Yag, que circula eternamente na faixa exterior deste universo. Lançamo-nos através do espaço, sobre asas poderosas que nos levaram pelo cosmo a uma velocidade maior que da luz. Porque tínhamos feito guerra aos reis de Yag e fomos derrotados e expulsos. Mas
não pudemos retornar jamais, pois na terra as asas caíram de nossos dorsos. Aqui nos mantivemos longe da vida terrestre. Lutamos contra as formas de vidas terríveis e estranhas que então caminhavam sobre a terra. E afinal sentimos medo e não fomos molestados nas selvas obscuras do leste, onde fizemos a nossa morada. Vimos os homens se erguerem dos macacos e constituírem as cidades brilhantes de Valúcia, Camélia, Comória e suas irmãs. Vimos-los recuar frente aos avanços dos Atlantes e dos Pictos e dos Lemurianos. Vimos os oceanos se elevarem e cobrirem a Atlântida e Lemúria e as ilhas dos Pictos e as cidades brilhantes das civilizações. E vimos sobreviventes de Pictedon e da Atlântida construírem seus impérios da Idade da Pedra e depois se arruinarem enleados em guerras sangrentas. Vimos os Pictos afundarem em selvagerias abismais e os Atlantes retornarem ao estado semícios. Vimos os novos selvagens descerem em levas para o sul como conquistadores provenientes do Círculo Ártico para construir uma nova civilização com os novos reinos chamados Nemédia, Cod, Aquilônia e suas irmãs. Vimos o seu povo se erguer sob um novo nome desde as selvas dos macacos que um dia foram os Atlantes. Vimos os descendentes dos Lemurianos que tinham sobrevivido ao cataclismo ascenderem novamente do estado selvagem e se seguirem em direção ao oeste, agora chamados Hircanianos. E vimos essa raça de demônios sobreviventes da antiga civilização que existia antes da submersão da Atlântida retornar à cultura e ao poder. Este reino maldito de Zamora. Tudo isso nós vimos, nada acrescentando nem embargando a lei cósmica e imutável. E um após outro fomos morrendo, pois nós de Yagi não somos imortais, embora nossas vidas sejam como as vidas dos planetas e das constelações. Por fim, fiquei sozinho, sonhando com os tempos antigos, entre os templos ruinosos de Kitai, perdida entre as selvas, adorado como um deus por uma raça ancestral de homens de pele amarela. Então veio Yara, versado nos saberes obscuros que foram praticados na época do barbarismo, quando a Atlântida ainda não tinha submergido. Primeiro ele se assentou a meus pés e aprendeu a sabedoria, mas não ficou satisfeito com o que lhe ensinei, pois era magia branca e ele queria o saber demoníaco para escravizar reis e satisfazer uma ambição infernal. Eu não lhe ensinaria nenhum dos segredos negros que havia acumulado involuntariamente através de éons. Mas sua maldade era maior do que eu supunha, e com a perfídia aprendida entre os túmulos obscuros da negra Estígia, ele me ludibriou para que eu divulgasse um segredo que eu não intencionava desnudar e, voltando o meu poder contra mim, me escravizou. Oh, deuses de Yagi, minha taça tem sido amarga desde então. Ele me transportou
desde as selvas perdidas de Kitai, onde os macacos cinzentos dançavam ao som das flautas dos sacerdotes amarelos e oferendas de frutas e vinho se empilhavam sobre meus altares partidos. Não fui mais um deus para a gente benévola da floresta. Eu era o escravo de um demônio em forma de homem. Novamente lágrimas brotaram dos olhos privados de visão. Ele me encerrou nesta torre que, a seu comando, construí para ele numa única noite. A poder de fogo e vergasta, me dominou, e com torturas estranhas e sobrenaturais que você nem poderia entender. Em agonia, eu teria tirado há muito a minha própria vida, se pudesse. Mas ele me mantinha vivo, mutilado, cego, alquebrado, para executar suas ordens malignas. E por 300 anos tenho obedecido, desde este assento de mármore, poluindo minha alma com pecados cósmicos e manchando com crimes o meu saber, porque não tive escolha. No entanto, nem todos os meus segredos ancestrais ele conseguiu arrancar de mim. E meu último presente será o encantamento de sangue da joia. Pois sinto que o fim do meu tempo se aproxima. Você é a mão do destino. Imploro-lhe, pegue a gema que você achará naquele altar. Conan voltou-se para o altar, de ouro e marfim, que ele indicou, e apanhou uma grande joia redonda, transparente como um cristal avermelhado, e compreendeu que este era o coração do elefante. Agora, a grande mágica, a mágica suprema, como o mundo jamais viu igual, e não verá novamente em milhões, em milhares, em milênios. Pela minha vida carnal, eu a conjuro pelo sangue criado no seio verde de Yagi, perdido em sonhos na vastidão azul e imensa do espaço. Pegue sua espada, homem, e arranque o meu coração. Depois, esprema-o de modo que o sangue escorra sobre a pedra vermelha. Então, desça por estas escadas, entre na câmara de ébano, onde Yara se reclina, enleado nos sonhos malignos do Lótus. Diga o seu nome e ele despertará. Então coloque esta pedra diante dele e diga: Yag Kosha lhe envia um último presente e um último encantamento. Então abandone a torre imediatamente. Não temas, seu caminho estará livre. A vida do homem não é a vida de Yagi, nem a morte humana é a morte de Yagi. Permita que eu me liberte desta jaula de carne cega, e eu serei novamente Yoga de Yagi, coroado pela manhã, resplandecente, com asas para voar, e pés para dançar, e olhos para ver, e mãos para tocar. Hesitante, Conan se aproximou, e Yag Kosha, o Yoga, como se sentindo a sua hesitação, indicou o ponto onde ele deveria golpear. Conan apertou os dentes e enfiou a espada até o fundo. O sangue escorreu sobre a lâmina e sobre as suas mãos. E o monstro começou a convulsionar, então caiu para trás e se imobilizou, certo de que a vida tinha se esvaído, pelo menos a vida conforme a entendia.
Conan começou a trabalhar em sua tarefa medonha e logo sacou algo que supôs ser o coração estranho da criatura, embora diferenciasse de qualquer um que ele tivesse visto. Segurando o órgão, ainda pulsante, sobre a gema luzídia, pressionou-o com as 2 mãos, e um jorro de sangue caiu sobre a pedra. Para sua surpresa, não escorreu, mas se embebeu na gema, tal como a água absorvida por uma esponja. Segurando a joia com cuidado, saiu da câmara fantástica em direção aos degraus de prata. Não olhou para trás. Instintivamente sentia que algum tipo de transmutação estava ocorrendo no corpo sobre o assento de mármore, e sentiu que era um tipo que não deveria ser testemunhado por olhos humanos. Fechou atrás de si a porta de mármore e, sem hesitar, desceu pelos degraus de prata. Não lhe ocorreu ignorar as instruções recebidas. Parou diante de uma porta de ébano, no centro da qual havia uma caveira de prata com um sorriso mau, e a empurrou. Olhando para dentro, viu uma câmara de ébano e azeviche, e viu também, sobre um assento de seda preta, um corpo alto e esquálido. Yara, o sacerdote e feiticeiro, estava diante dele, de olhos abertos e dilatados pelas emanações do lótus amarelo. Perdidos ao longe, como se mirando golfões e abismos noturnos, para além de todo entendimento humano. Yara, disse Conan, como um juiz, pronunciando uma sentença fatal. Acorde! Prontamente os olhos do outro se tornaram fixos, refrios e cruéis, como as de um abutre. O corpo longo, vestido de seda, se ergueu, esquálido, ultrapassando a altura de Conan. Cal! Seu sussurro era como uma voz de uma naja. O que você faz aqui? Conan depositou a joia sobre a grande mesa de ébano. Quem enviou essa gema me mandou dizer: Yag Kosha lhe dá o último presente e um último encantamento. Yara recuou. Sua face negra tornou-se pálida. A pedra não era mais translúcida como um cristal. Suas profundezas obscuras pulsavam e vibravam, e ondas estranhas de cores cambiantes passavam pela superfície lisa. Como hipnotizado, Yara curvou-se para a mesa e agarrou a gema em suas mãos, fitando o seu interior sombrio, como se fosse um imã, arrastando a sua alma trêmula para fora do corpo. E, quando olhava, Conan tinha a impressão de que seus olhos lhe pregavam peças, pois, quando Yara se ergueu da almofada, seu corpo pareceu exageradamente alto, mas agora via que a cabeça de Yara mal alcançava a altura do seu ombro. Piscou estarrecido e, pela primeira vez naquela noite, duvidou dos seus sentidos. Então, chocado, reparou que o sacerdote encolhia, tornando-se menor diante dos seus próprios olhos. Com um sentimento de isenção, ele assistiu, como um homem assistiria a um jogo, imerso no sentimento de irrealidade extuante. O cimério já não estava certo da sua própria identidade, apenas sabia que olhava para evidências externas do jogo invisível das vastas forças do exterior, para além do seu entendimento. Agora, Yara não era maior do que uma criança. Então, como um bebê, esticava-se sobre a mesa, ainda agarrando a joia. E agora o feiticeiro compreendia subitamente o seu destino e se ergueu soltando a gema, mas ainda diminuía e Conan viu uma figura minúscula, mínima, correndo doidamente sobre a mesa de ébano, agitando os braços minúsculos e urrando com uma voz que era o zumbido de um inseto. Agora tinha diminuído tanto que a grande pedra perto dele se elevava como uma colina. Conan viu-o cobrir os olhos com as mãos, como se para se proteger do brilho,
enquanto cambaleava a esmo como um louco. Conan sentiu que alguma força magnética invisível puxava Yara para a gema. Por 3 vezes, este correu em volta em círculos cada vez mais estreitos. Por 3 vezes, lutou para se virar e correr através da mesa. E então, com um urro que ecoou distante nos ouvidos do observador, o sacerdote ergueu os braços e correu direto para a pedra fluorescente. Aproximando-se, Conan viu Yara escalar a superfície lisa e curva de um modo impossível. Como um homem escalando uma montanha de vidro. Agora, o sacerdote estava de pé sobre o topo, ainda retorcendo os braços, invocando nomes obscuros que só os deuses conheciam. E, de súbito, afundou rumo ao coração da pedra, como um homem afundaria no mar. E Conan viu as ondas fumacentas se fechando sobre a sua cabeça. Agora, via-o no coração avermelhado da pedra, outra vez transparente como um cristal. Via-o como um homem vê uma cena longínqua, tornando-a mínima devido à grande distância. E no interior da pedra apareceu uma forma fulgurante e alada, com o corpo de homem e cabeça de elefante, não mais cega e aleijada. Yara ergueu os braços e fugiu como um louco, e o Vingador foi em seu encalço. E então, como um estouro de uma bolha, a grande gema desapareceu numa explosão multicor de raios iridescentes, e o tampo da mesa de ébano ficou vazio e silencioso. Tão vazio, Conan, de algum modo, percebeu quanto o assento de mármore da câmara superior, onde o corpo daquela criatura estranha, transcósmica, chamada Yag-Kosha ou Yoga, tinha estado. O cimério voltou-se e abandonou a câmara, correndo em direção à escada de prata. Ficou tão atônito que não lhe ocorreu escapar da torre usando o caminho pelo qual entrara. Descendo por aquele poço prateado, sombrio e espiralado, alcançou uma câmara larga ao pé dos degraus reluzentes. Ali parou por um instante. Tinha entrado na sala dos soldados. Viu o brilho dos seus corsoletes de prata e das bainhas de suas espadas incrustadas de pedrarias. Sentavam-se amontoados à mesa de refeição, há plumas negras balançando sombriamente sobre suas cabeças vergadas, envoltas pelos elmos, ou jaziam caídos em meio aos dados e aos copos sobre o piso de lápis-lazuli manchados de vinho. Conan compreendeu que estavam mortos. A promessa fora feita, a palavra fora cumprida. Se foi a magia, bruxaria ou a sombra cadente das asas grandes e verdes que acabou com a farra, ele não sabia. Mas seu caminho estava livre e uma porta de prata estava aberta, emoldurando a brancura da aurora. Para os jardins verdes e ondulantes, o cimério avançou, e quando o vento matinal soprou sobre ele uma fragrância fresca de vegetações luxuriantes, ele despertou. Como um homem desperta de um sonho, virou-se hesitante para olhar a torre críptica que acabava de abandonar. Tinha sido vítima de bruxaria ou encantamento? Teria sonhado com tudo que pareceu ter ocorrido? Quando olhou, viu a grande torre cintilante estremecer frente ao brilho róseo da manhã, sua borda coberta de gemas faiscando a luz emergente, e enfim desmoronar, partindo-se em fragmentos brilhantes. Fim do conto.